Geraldo Rufino, daqueles que fizeram a apresentação de um dos nossos livros que nós participamos, ele coloca de uma forma bem enfática: vender ou não vender, eis a questão. Olha que interessante, quando a gente começa a prestar atenção a respeito desse verbo vender, a gente começa a se deparar com algo que eu acho muito interessante quando você utiliza esse verbo. Olha só, vendo, vendo, não vendo, não vendo. Não tem o menor significado. Agora vamos pontuar e vamos dar ênfase. Olha só, vendo, eu vendo. Não vendo, não vendo. É uma brincadeira com palavras com as quais a gente associa a capacidade que a gente tem que transformar a nossa comunicação em algo que dá sentido à atenção de quem nos escuta. Espera aí, comunicação, vender, isso, vender. Nós nos vendemos todos os dias. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo bastante interessante. Olha só. A gente tem uma frase. Uma frase é: eu não posso fazer isso aqui. Essa é uma frase. Quando nós falamos em comunicação, o sentido da comunicação, ela passa pela ênfase que a gente dá em cada palavra. Então, olha que interessante. Eu não posso fazer isso aqui. Quando eu falo isso, olha que interessante. Eu não posso fazer isso aqui significa que eu dei ênfase à palavra aqui. Então, isto está relacionado aonde eu estou, está relacionado à situação aonde eu esteja colocado, quando na minha fala eu utilizo a ênfase na palavra aqui. Olha que interessante. Eu vou tirar o ênfase da palavra aqui e vou falar: eu não posso fazer isso aqui. Aí, olha que interessante. Eu começo a dar ênfase ao processo, àquilo que eu estou fazendo. Então, aquilo que eu estou fazendo, eu estou dando mais importância quando eu falo isso. Anteriormente, eu falei aqui. Agora, eu falei isso. Agora, usando a mesma frase, olha o sentido. Eu não posso fazer isso aqui. Quando eu digo eu não posso fazer, significa, quando a ênfase está na palavra fazer, significa que eu não tenho habilidade o suficiente para fazer isso, tipo abrir uma fechadura quando está quebrada a chave, abrir a porta de um carro quando a gente deixa a chave lá dentro, coisas nesse sentido que nos dão incapacidade de fazer algo. Então, olha que interessante. Eu saí, dei ênfase, eu não posso fazer isso aqui, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer. Olha como é que fica quando o não posso. Eu não posso fazer isso aqui. Quando eu falo isso, eu não posso, eu acredito na minha incapacidade de fazer algo. Eu não posso fazer isso porque eu não sei fazer isso. Eu não sei mexer
na logística de um computador que ele está com problema, eu não sei mexer num fone de ouvido que ele está dando ressonância, ele está dando um barulho. Não sei. Eu não posso fazer isso aqui. Quando eu falo eu estou me posicionando a mim próprio. Eu estou fazendo como aquele pronome que é usado em inglês, I, em letra maiúscula. Então, eu não posso fazer isso aqui. Olha que interessante. À medida que eu dou ênfase em cada uma dessas palavras, eu mudo o sentido. Por que isso? Para eu desenvolver a minha capacidade de venda. Olha que interessante. Isso está escrito numa parede em um comércio. Vendo, vendo, não vendo, não vendo. Não tem significado. Quando você coloca ênfase nas palavras, você modifica e dá sentido para as palavras que estão soltas. Vendo, vírgula. Não vendo, não vendo. A tradução disso significa vendo só à vista, não vendo a prazo. Mas a brincadeira do jogo com as palavras é bastante importante. Por quê? Porque aquilo que nós temos de mais importante é o tempo. É aquilo que a gente mais quer e o que a gente menos sabe usar à nossa disposição. Então, Geraldo Rufino nos ensina que, parafraseando uma frase, ser ou não ser, eis a questão, ele trocou ser ou não ser por vender ou não vender, eis a questão. Mas eu não sou vendedor, Enio. Sim, você é vendedor. Eu sou vendedor. Vendedor das minhas ideias. Vendedor das minhas posições. Nós tivemos exemplos agora que saltaram aos nossos olhos, a capacidade de não discutir a essência, mas da gente poder vender a ideia. Então, isso é algo bastante interessante da gente poder nos ocupar disso tudo. Então, é muito importante a gente dar relevância a isso. Tem uma frase do Henry Thoreau: não é suficiente estar ocupado. As formigas sempre estão. A questão é com o que estamos ocupados. E uma das maneiras de nós nos ocuparmos é prestando atenção em qual a mensagem que estamos emitindo à nossa audiência. Pense nisso. Olha, tem uma frase atribuída a Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Vendo, vendo. Não vendo, não vendo. Até.